Meus amigos, olha só quem está com a gente aqui agora, pastorzão. Bom demais, obrigado Bom por esses demais. minutos. Bom demais estar aqui. Gostei demais dessa igreja, da atmosfera dessa igreja, algo tremendo que Deus tem feito aqui. Lindo, né? Igreja vibrante, que ama Jesus. Grande. Como diria, fácil de jogar. Fácil de jogar, essa foi boa, Fácil de jogar. Fácil de jogar. Fácil de Pastorzão, pra gente ter uma introdução aqui, fala um pouquinho pra galera daquilo que foi ministrado, daquilo que o Senhor tem falado ao seu coração e aquilo que você derramou sobre a igreja hoje, um pouquinho da palavra. Dá um resumão pra galera que tá em casa pra nós. Deus tem trazido ao nosso coração uma palavra muito forte sobre restauração. Restauração. E a gente precisa fazer uma reflexão profunda sobre os caminhos que nós temos tomado quanto igreja. Né? Boa. A gente tem visto um tempo em que há muitas pessoas, há um crescimento do número de pessoas, muitas igrejas estão lotadas, e a gente louva a Deus por isso, não tem dúvida disso. Sim. Mas o que a gente tem preocupação do meu coração é que o que tem literalmente atraído essas pessoas, uma vez que a gente tem vivido um tempo de muitas mudanças e muitas transformações. Se a gente olhar a igreja brasileira, ela mudou ao longo do tempo. E mudou para melhor. Sim. A gente precisa reconhecer que mudou para melhor. Mas se na verdade, o que vai acontecer daqui a alguns anos? Né? Sim. Porque a gente tem uma caminhada com o Senhor de muito tempo e já viu muitas ondas. Há muita onda, cada período uma onda diferente. E o que eu tenho colocado diante de Deus e que tem sido ministrado no meu coração é que as pessoas só vão literalmente estar firmes se elas compreenderem. Porque tudo aquilo que nós fazemos que atrai as pessoas, um bom culto, um ambiente confortável, uma estrutura tecnológica, tudo isso é fantástico, mas tudo isso é estética. Muito bom. E se a gente ficar só na estética, as pessoas vão embora, porque amanhã vai surgir uma outra estrutura bem mais tecnológica, uma estética muito melhor, e as pessoas vão saindo de um lado para o outro, e isso é comum acontecer. E muitas das vezes, quando ela vai para um outro em busca do estético, ainda tá bom. O pior é que as pessoas, quando você olha, essas pessoas passaram pela igreja e elas estão distantes da igreja do Senhor. Bom, eu costumo dizer assim, o que aconteceu com essas pessoas? Elas nunca se converteram? E a resposta que eu tenho é: elas nunca entenderam. Elas nunca entenderam, porque quando você entende a mensagem do Evangelho de Jesus, não tem como mais se desprender dele. Ele impacta a vida de qualquer pessoa. A gente compreende a entrega do Senhor Jesus, compreende a essência dele. Quando eu estava refletindo no texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, ainda ontem eu estava refletindo sobre esse texto, aquele momento em que Filipe encontra o eunuco. Muito bom. Né? E o anjo determinou que o Filipe fosse até uma determinada estrada, e lá passava a carruagem do eunuco, era um homem responsável pelas finanças de Candace, da rainha da Etíope, e ele estava lendo um texto. E ele estava lendo um texto em voz alta. E o texto que ele lia em voz alta era o texto do profeta Isaías. E o texto do profeta Isaías dizia que, como ovelha muda, foi levada ao matadouro. E Filipe pergunta assim: você entende o que você está lendo? E ele diz assim: como é que eu posso entender se não há quem me explique? Nós estamos depender de um tempo que a gente consiga ensinar mais. Explicar mais. Porque se você não tem a compreensão, você não fica. Se você não tem a compreensão, fica tudo na pele, na emoção. A emoção te faz aquele momento. A emoção leva uma pessoa a uma decisão. A emoção leva a pessoa a se envolver. Mas o que faz a pessoa permanecer é quando ela compreende. Sem a compreensão da mensagem poderosa do Evangelho, as pessoas não ficam. A mensagem poderosa, quando ela vem na nossa vida, aí nós somos capazes de morrer por ela. Nós somos capazes de se entregar por ela. Nós somos capazes, que o apóstolo Paulo falou assim: olha, ninguém me moleste porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Só aconteceu porque ele compreendeu. Não foi o que ele viu, não foi o que ele sentiu, foi o que ele compreendeu. E quando tentaram parar ele, falou: não me para não, deixa eu morrer. Deixa eu morrer. Então, eu acho que a gente
está precisando desse tempo de restaurar o ministério da palavra de tal maneira que as pessoas tenham sede de conhecer o Senhor na sua inteireza, porque essa falta de conhecimento, ela tem levado a gente para uma onda muito legal, mas as pessoas não compreendem nem o que cantam. Elas cantam determinadas coisas. Você já entendeu o que você está cantando? Canta porque a música é legal, porque o ritmo é legal, mas ela não consegue entender a mensagem da música, exatamente. Então, quando isso entra na compreensão, na mente das pessoas, aí acontece a metanoia. Aí uma transformação do pensamento, transcende o pensamento. Eles precisam desse tempo de mudança no pensamento nesse sentido, de compreender verdadeiramente a mensagem do Evangelho de Jesus. Muito bom, pastor. E assim, você falando sobre essa transformação, sobre essa necessidade de entendimento, eu vi uma vez o senhor falando um pouco sobre a poda. Que a poda é saudável. Acho que encaixaria muito bom o senhor falar isso. Exatamente. Eu falo que a gente às vezes tem medo da poda. Mas a poda é necessária. Sem poda não há crescimento. Sem poda você não vai crescer de forma saudável. Sem poda você não tem força. É isso, Mas as pessoas não estão querendo ser confrontadas. O Evangelho confronta, o Evangelho nos poda. O Evangelho fala assim, olha, a palavra literalmente tem que nos levar a esse tipo de confronto, de trazer essas transformações, trazer essa mudança na nossa vida. E isso que eu penso, que eu tenho pensado, que esse é um tempo que a gente precisa, além de tudo, ter essa compreensão e submeter ao nosso entendimento aquilo que o Senhor determina para a nossa vida. A gente se debruçar sobre isso, querer conhecer, buscar conhecer e sem medo de... Às vezes a gente ouve as pessoas dizendo, olha, usa um texto equivocadamente do texto de Paulo, uma aplicação equivocada, que a letra mata, mas o Espírito vivifica, e elas entendem que o mais importante é o mover do Espírito. Uma coisa não exclui a outra. O mover do Espírito é muito importante, mas uma das coisas, hoje eu compartilhava com os irmãos que a gente estava almoçando, eu falei que tem 2 personagens na Bíblia que marcam para mim, e para mim são 2 personagens que eu diria que são do primeiro plantel. E eu não posso colocar Jesus, que Jesus ele é o concurso. Jesus não tem condição. Jesus é fora da curva. Não entra na métrica. Não entra na métrica. Então, se você colocar 2 personagens, eu tiraria um personagem do Antigo Testamento. E o meu personagem do Antigo Testamento é Moisés. Moisés, boa. E o meu personagem do Novo Testamento é Paulo. E o que esses 2 personagens têm em comum? O conhecimento. Moisés, ele foi formado nas ciências do Egito. Moisés não era qualquer pessoa. Moisés não abriu mão do conhecimento, ele não abriu mão da ciência, mas ele tinha algo muito importante. Ele mesmo com a ciência, ele se permitiu ver a sarça arder. A gente não pode ter medo do conhecimento, achando que o conhecimento vai nos trazer muita racionalidade e vai nos distanciar do Espírito. Não, a gente tem que ter conhecimento, mas a gente tem que ter fogo do Espírito. Meu Deus. A gente tem que compreender, porque o fogo vai nos trazer algo sobrenatural e o conhecimento vai nos fazer passar com conhecimento para as pessoas compreendam, porque só o fogo não funciona. Quantas pessoas vivem de fogo e vivem uma vida de queda? Tá no fogo, tá na canela de fogo, literalmente, e de repente são frágeis, que vivem desse tipo de situação. E o apóstolo Paulo é aquele outro que ele foi formado aos pés de Gamaliel, uma escola de pensadores, uma escola de gente que pensava, que refletia. Só cabeção. Mas ele não abriu mão da sensibilidade do Espírito sobre a vida. Então, a gente precisa entender que é tempo de conhecimento, é tempo de conhecer o Senhor, é tempo de conhecer a palavra do Senhor, é tempo de compreender. Só vive uma experiência de transformação de mente quando a gente se abre para o conhecimento. Meu Deus. Sem conhecimento, a nossa mente fica cauterizada. Sem conhecimento, a gente se alimenta de tudo que as pessoas falam e não necessariamente nem questiona. A gente tem medo de perguntar as coisas, a gente tem medo de falar os porquês. Por que é isso mesmo? É desse jeito? Será que é dessa forma? A gente está acostumado a comprar qualquer ideia, né? Qualquer ideia. A internet está com um monte de ideia, o cara pega um corte e aí sai ali e começa a acreditar. Mas tu parou para pensar se exatamente é desse jeito, é dessa forma. Nós estamos vivendo uma geração disso. As pessoas são que o que elas têm de mais profundo é superficialidade. Ninguém quer se aprofundar em nada. Eu estou fazendo um seminário agora, né, pastorzão? Um seminário teológico. E uma das coisas que o professor mais fala é
Eu quero uma análise crítica do texto. Eu não quero Exato. que você só fale, eu concordo ou eu discordo, entende? Então, falta isso, né? É porque eu costumo dizer, está faltando escola de pensadores. Porque se você for para um lugar e você, nesse lugar, não conseguir construir pensamentos, não construir ideias, cara, tu não está construindo conhecimento. Eu costumo dizer o seguinte, eu aprendi uma lição quando eu cheguei, terminei minha graduação, fui para o mestrado. E quando tu sai da graduação, tu sai cheio de convicção, né? Tipo assim, não, é isso aqui, a lei fala isso, a lei fala aquilo, papapá, e você acredita que é exatamente aquilo que você aprendeu. E eu lembro das primeiras lições que eu tive numa aula, uma professora, ela disse assim, olha, aqui é o lugar para vocês desarrumarem as gavetas. Quem não aprende a desarrumar as suas gavetas, ela não vai estar aberta para conhecer o novo. Você precisa aprender a desarrumar as gavetas. Meu Deus. Será que aquilo que você aprende... É daquele... Quanta coisa eu aprendi na minha vida cristã ao longo da minha trajetória, que eu tinha como verdadeiras, absolutas. E hoje eu falo assim, meu Deus, como é que eu me submeti a isso? Eu fico pensando assim, quantas pessoas eu conheci no início da minha fé cristã, quando criança, que se afastaram da igreja porque elas jogaram bola. Olha só. Porque foi à praia. Meu Deus. Onde estão essas pessoas? Mas era exatamente... Não, aí as pessoas estão se disputando. Não, se você está nesse lugar, você tem que submeter a doutrina desse lugar, senão você está em pecado. Mas é isso que a palavra de Deus diz. E a gente submete a questão, mas é isso mesmo, essa é a mensagem. Muitas coisas mudam na nossa mente, porque a gente abre para pensar, desarruma as gavetas. Ah, mas eu creio dessa... Cara, está na hora de desarrumar as gavetas. Será que é exatamente a forma que você está crendo? Você precisa estar aberto. E uma das coisas que eu fico com uma certa tristeza de ver no meio cristão é que no meio acadêmico, o meio que eu atuo na academia, na área do direito, é tão comum você ter uma ideia diferente da minha e eu respeitar a tua ideia. Como é difícil hoje isso, né, pastor? Eu dizer assim, pô, cara, você pensa dessa forma, eu penso dessa forma diferente. E a gente ter o respeito. Me parece que no meio teológico, as pessoas têm uma dificuldade de conviver com quem pensa diferente. Tudo é heresia, né, pastor? Exatamente. Porque o que ele crê, da forma que ele crê, é uma crença absoluta, é uma verdade tão absoluta que tudo que o outro pensa é o contrário. Então, se eu for armeniano, essa é a minha verdade, mas se eu for calvinista, aquela é a minha verdade. E a gente precisa aprender a conviver com o saber, que eu costumo dizer. Eu estou vivendo uma fase da minha vida que eu estou precisando simplificar e não complicar. O evangelho não é complexo, o evangelho é simples. Quem trouxe complexidade para o evangelho foi a teologia. Ela trouxe complexidade, porque a gente precisa olhar para Jesus. Cara, foca em Jesus. Foca. Se você focar em... Eu costumo dizer, ó, tu focou em Jesus, tu fez teu dever de casa. A gente fez o nosso dever de casa. Olhei para Jesus, o meu sempre é Jesus, o meu foco é Jesus, a minha salvação é em Jesus, a minha salvação não foi em Moisés, a minha salvação não foi em Paulo, a minha salvação foi em Jesus. Jesus é tudo que me basta. Essa canção que eu acabei de cantar, ele é tudo que nos basta, ele basta. Sim. Mas a gente precisa estudar umas coisas que não faz sentido, discutir coisas que não faz sentido. A cor do cavalo amarelo, vermelho de Apocalipse, não, mas isso vai te levar aonde? Muito bom. O que muda na tua fé em relação a isso? O que vai mudar a tua salvação em relação a isso? Então, coisa assim, não precisa ficar fazendo essa discussão do vazio. Cara, foca em Jesus, fala sobre Jesus, ensina sobre Jesus, vive como Jesus e a gente vive o evangelho. Muito bom. Pastorzão, o Betinho já tá me olhando ali, fazendo assim, ó. O Betinho tá... Pô, 15 minutos é muito pouco, rápido, né, pastorzão? Dava pra gente poder conversar muito mais tempo, mas o senhor vai preparar essa oportunidade e eu quero entregar pra você aqui o presentinho da Coletiva Emaús. Já abre aí. Muito obrigado. Já abre aí, vê se o senhor gostou. Mostra pra galera aí, ó. Coletiva Emaús. Já ouviu falar da Coletiva Emaús? Não. Olha só, vai saber agora quem é a Coletiva Emaús. Olha isso. Olha que camiseta linda. Que legal. Holy Forever, Santo pra sempre. Muito bom. É isso. Gente, obrigado. Pastor Osvir, foi um papo bem rápido, mas eu acredito que você foi muito edificado, muito abençoado, tenho certeza. Manda um abraço pra galera aí, queridos, pastor. Um privilégio grande, um abraço poder estar aqui, poder falar para vocês, que Deus possa nos dar a oportunidade de discutir, sentar e pensar. Eu vou desafiar o Fred
criar um grupo de pensadores. Eu quero vir aqui pensar com vocês algumas coisas. Boa. Eu quero desconstruir algumas coisas que estão nas minhas gavetas e arrumá-las novamente, porque ninguém tem verdade absoluta. A verdade é o Senhor. E Canta a bola pra ele. Fala assim, ó, o menino lá me entrevistou, eu fiquei com gosto de quero mais, então monta alguma coisa pra eu voltar Pois e bater um papo de 2 horas. Vamos ver, com certeza. Valeu, abraço pra Marcelão, todos. tamo Até junto. mais. Tchau. Abraço. Quero também falar pra vocês da Rara Publicações. Minha amiga Rubenita, muito obrigado por vocês terem acreditado nesse projeto. Gente, a Rara Publicações é aquela editora que vai fazer aquele livro, aquele escopo, aquele projeto que você tem do seu livro caminhar. Faz capa, diagramação, revisão. Meu amigo, você precisa conhecer. Chega, o livro na gaveta, pardal, não lança nunca, pelo amor de Deus, né, filho? Chama aqui, ó, Rara Publicações e elas vão dar um jeito nesse livro pra você. E também o meu mano, Jean Store. Aparelhos eletrônicos é com Jean. Tá precisando trocar o celular? Quer pegar um novo? Jean Store, meus amigos. Ele pega o seu celular usado, você paga a diferença e você ainda tem o brinde, que é um fone Bluetooth de brinde, se você falar que foi pelo Metanoia Podcast, tá certo?